Mas acabou pecando na falta de pontaria das finalizações. Lagarto diante do Lagarto. Boa tarde. A avaliação que nós fazemos é de um jogo, principalmente no segundo tempo, de uma equipe só, né? Apesar de que eles tiveram 2 contra-ataques e uma grande defesa do Matheus. Mas um jogo difícil. Primeiro tempo não pela temperatura, mas pelo campo muito pesado, um vento muito forte, a gente pegou contra o vento, então limitou muito a nossa condição e nós esbarramos nessas condições adversas e não conseguimos ser o asa que poderíamos ser, né? A nível de desenvolvimento, mas a nível de controle do jogo também, se teve o controle do jogo no primeiro tempo. No segundo tempo não, já era previsto devido a nós termos estudado o Lagarto e entendermos o quanto nossa equipe joga de forma vertical. Então no segundo tempo nós assumimos ainda mais as rédeas do jogo, o controle, controlamos bem, circulamos bem as bolas, tanto que eu só fui trocar acho que com 30, não lembro, só fui trocar com 30 porque estava encaixado, estava bem feito, só troquei para dar sangue novo, para dar ritmo novo, né? E perdemos umas chances que não perdemos, a hora ou outra a bola quicava, a implementação da força um pouco mais forte, mas a Série D, né, pontuamos, isso é que é importante, pontuamos numa situação adversa, numa situação difícil. Claro que fica o sentimento de que sair com a vitória era palpável pelo desenvolvimento que tivemos no jogo e pelas chances que criamos. Mas o resultado também não é tão ruim para aquilo que almejávamos, né? Bola para frente, continuar trabalhando e treinando muito forte. Aí eu ressalto de novo, toda essa volúpia que se teve, principalmente no segundo tempo, é a dedicação desses atletas ao trabalho do dia a dia, ao trabalho que é feito lá dentro, junto aos preparadores, fisiologistas, como sempre falo, os médicos e os fisioterapeutas. Agora, o primeiro tempo, René, a gente não pode deixar passar, né? Um time que não conseguiu encaixar, um time meio que apático em campo. O Lagarto marcando sob pressão o tempo todo, tirou todo o espaço do Asa, o Asa não conseguiu ser lúcido na primeira etapa e com o time de bem abaixo, inclusive, ao ponto de se fazer uma substituição no intervalo, ajustar a equipe, encaixar a equipe. E o Alan Dota, acho que ele faz uma opção errada da estratégia de jogo na segunda etapa também. Ele recua um pouco mais e marca atrás da linha da bola, esperando o Asa. E aí ele deu mais campo ao Asa, o Asa conseguiu encaixar também, ou seja, foi um segundo tempo totalmente diferente, mas o primeiro tempo foi muito apático. Assim, a questão da pressão, ela é justificada pela força do vento realmente no primeiro tempo. Tanto que eles nem pressionaram nossos tiros de meta, não precisei fazer saída de pressão em nenhum momento, porque no tiro de meta eles não estavam pressionando, porém a linha alta deles no primeiro tempo dava essa impressão de uma condição de uma pressão, né? Mas essa linha alta a gente não conseguia investir nas costas dessa zaga, nas bolas de espaço, como a gente chama, porque a grama muito alta, a bola sempre muito enterrada e o vento também muito forte. E isso a gente pediu para os meninos fazerem, mas eles não conseguiam fazer, né? E também tem a questão de que o primeiro tempo foi, apesar de que eles aquecem no campo, foi muito de adaptação. Depois que se pegou o tempo de bola no gramado, a implementação dos passes e a força que tem que implementar na bola e a técnica, aí fluiu mais. Mas o segundo tempo, eu acho que também o Alan não quis recuar tanto, mas a força do vento, quem está aqui dentro do campo sente realmente, e empurrou eles para trás, né, e a gente poderia ter aproveitado melhor, mas quis o destino que o resultado fosse 0-0. O importante também foi não perder, né, a confiança continua a mesma, ir para dentro de casa agora, trabalhar forte para enfrentar o Barcelona da forma como queremos. Bom, 2 jogadores que estavam pendurados, ninguém tomou o terceiro cartão amarelo, então força máxima mais uma vez, nenhum jogador lesionado, então outro jogo importante em casa. Agora aproveite o momento e já começa a promover esse jogo, professor. Sim, o nosso torcedor está vendo a entrega dos atletas nos jogos, está vendo a disposição, está vendo um jogo vertical, está vendo um jogo envolvente. E o último jogo eles foram muito especiais, foram primordiais para que a gente conseguisse nossa vitória contra o Penedense. E tenho certeza que no próximo sábado contra o Barcelona eles vão comparecer ainda em maior número e vão nos incentivar ainda mais, porque eles estão vendo o quanto esses atletas estão representando eles e a cidade de uma forma muito pura e muito verdadeira e de uma forma muito plena, se entregando e se comprometendo. Então é chamar realmente o torcedor do Fantasma para dentro do Fumeirão sábado e fazer uma grande festa e nos empurrar em busca da nossa vitória.
por etapas. O primeiro tempo mais do Lagarto e o segundo do Asa, que inclusive fez com que o Nery trabalhasse mais, dado exatamente esse momento que você falou de adaptação que o Asa tentou nos primeiros 15 minutos, né, tentar se encontrar no campo de jogo, teve bola da trave no adversário, mas no segundo tempo o Asa saiu um pouco mais, com mais vontade mesmo, jogando fora de casa, de buscar essa vitória, professor? Assim, as chances que eles tiveram no primeiro tempo foi 2 erros de saída e 3 contra-ataques. E assim, os extremos deles atacavam muito bem os espaços, né? As bolas de espaço nas transições, batiam o lateral muito rápido. Então isso nos condicionou um desequilíbrio no primeiro tempo. Mas é bem essa a leitura, bem essa a leitura. Mas eu enxergo um pouquinho mais na condição de que nós tivemos um controle, não conseguimos transformar todo esse controle que tivemos no primeiro tempo em finalizações, em bolas, em terminar jogadas. Coisa que no segundo tempo melhorou, né? Coisa que no segundo tempo melhorou. Mas, volto a dizer, aconteceu todo o processo no segundo tempo por causa da condição, principalmente física, que nossos atletas têm. Não é fácil vir jogar num campo tão pesado quanto esse e os atletas deles estarem bem mais adaptados que os nossos. E vocês vinham, a gente percebia que eles eram fortes por treinarem aqui, né? E no segundo tempo nosso time foi bem superior fisicamente, justamente por causa de um trabalho que é feito muito bem feito pelos meninos, né? E a entrega deles como sempre. Mas poderíamos, né? A gente sai com o sentimento de que a vitória passou entre nossos dedos, mas faz parte. Essa questão de 100% de aproveitamento, claro que é bom para o profissional, a valorização ela vem junto com isso, mas não podemos esquecer o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é classificar, e quanto mais rápido nós conseguirmos no número para classificar, aí vai ser muito benéfico para todos nós. Anelli, ainda sobre o Tibiri, sobre o primeiro tempo, o Guilherme Borges entra no jogo. São 2 perguntas em uma. Ele tem uma noção muito boa de espaço, ocupar espaço, ele tem uma leitura muito boa de jogo, enfim. E ele ajustou nisso que você queria para corrigir o meio-campo do Asa na segunda etapa. Esse é um ponto. Te dá uma dor de cabeça mais sempre, porque ele vem entrando com regularidade, vem entrando bem em todos os jogos. Será que ele está pedindo passagem, o Borges, já em relação ao Souza Tibiri? Esse é um ponto. O outro ponto eu percebi que no intervalo do jogo ainda, quando você estava voltando para o segundo tempo, você sentou com o Tibiri ali e ficou conversando só vocês dois do banco de reservas. Que tipo de conversa era aquela? Mais ajuste, mais pontuando o que tinha feito dentro de campo na primeira etapa? Assim, o jogo, o Tibiri e o Guilherme vão falar primeiro dos dois, para o torcedor e todo mundo ter o entendimento. São características diferentes, né? O Tibiri é um cara mais de caça, um primeiro volante nato, que sabe jogar, sabe iniciar. Sendo que o Guilherme é um cara mais técnico da iniciação. E como a gente entendia que o segundo tempo essa bola ia passar mais pelo Tibiri, eu optei pelo Guilherme. E também o Tibiri errou 2 bolas, né? O Guilherme, como você bem diz, vem treinando muito bem, vem entrando muito bem nos jogos, também tem essa competitividade entre eles e que cabe a mim observar isso também e valorizar o trabalho que o Gui vem fazendo, né? E fez o segundo tempo como a gente esperava. E a conversa com o Tibiri ali era mais o que aconteceu durante o primeiro tempo, nem em relação ao que condicionou a saída dele, porque isso aí a gente faz na semana, chamando individualmente, mostra o vídeo, ajusta e tenta corrigir. Mas essa briga me dá sim uma dor de cabeça, é difícil a escolha, né? Porque depende muito também do adversário. Se o adversário tem um meia que movimenta mais, que cria umas dificuldades no entrelinhas, o Tibiri encaixa melhor para jogar, que é um caso também que pode ser dentro de casa que a gente precisa jogar mais. O Gui também me dá essa condição. Então é pontuar e ver qual o melhor dos dois para iniciar, porque sempre o Gui está entrando, está fazendo um grande processo. E isso só quem tem a ganhar somos nós, né? Isso é fruto de um trabalho da diretoria, junto com o Renan e o Arivaldo, pela busca de atletas e essa escolha dos atletas me dá essa dor de cabeça positiva. Professor, ainda com relação às substituições, o senhor manteve, né, o que vem fazendo, Toscano no lugar do Viçosa, o Kelton saiu para a entrada também do Will, mas a gente percebe que o Viçosa, de certa forma, apesar de ter jogado um pouquinho mais hoje, ele não gostou dessa substituição. Mas como é que o senhor tenta ajustar esse tipo de situação e, claro, também falar sobre as mudanças que o senhor tem mantido sempre as mesmas? Hoje a gente mudou um pouco, né? Vamos falar do Viçosa primeiro. O Viçosa tem que sair chateado mesmo. Ele é o artilheiro da competição, ele não fez o gol na partida, ele estava bem, não estava mal, né? Mas fisicamente tem uma queda por causa da sequência do jogo, por causa do que foi desenvolvido no jogo. E vai sair chateado sempre. Isso não vai mexer com o ambiente, não vai mexer com a gente, né? Isso é até bom, é prazeroso ver isso, que é um atleta que quer se entregar mais.
quer se entregar mais, mas a gente quis colocar sangue novo, tanto que o Toscano teve uma oportunidade, o zagueiro tirou na ponta do pé. Né? Hoje eu fiz uma troca um pouco diferente, trouxe o Thiago para dentro, para o lugar de Samuel, um pouquinho na meia, botei o Jailson no lugar dele, né, ali aberto. Não coloquei logo o Will porque não era um jogo muito de espaço, então eu suguei o máximo do Kellyton, por isso que eu não coloquei logo o Will, demorei a colocar o Will, porque era um jogo ia ter menos campo para o Will correr, ele aproveita muito essas bolas de espaço, mas as mudanças, de certa forma, o Toscano finalizou, o Will teve a bola de letra, o Jailson a bola de cabeça, o Yarley também teve uma chance de fazer o gol. Os caras que estão entrando estão tentando também e por isso que há as mudanças. E sair chateado ou não, faz parte do processo e só demonstra a vontade de todos, principalmente do Viçosa, de contribuir no jogo. Ranieri, você tem alguns jogadores com o segundo cartão amarelo. Um monte. Um monte, né? Tem o Bigode, tem o Christian, tem, enfim, um monte de jogadores com 2 cartões amarelos. Estrategicamente, o jogo do Barcelona é um ponto para você rodar esse elenco aí? Você tem margem para isso, tem gordura para queimar pela frente aí. É uma viagem longa contra o União lá no Tocantins. Então o jogo do Barcelona é o jogo para forçar os cartões, para deixar todo mundo livre na sequência e evitar uma viagem longa dessa? Não, Edu, eu vou que aconteça de forma natural. Acho que ainda não é o momento. A gente precisa chegar com força máxima contra o Barcelona. Né? Nosso time não é um time de tomar muito cartões. É até estranho de estarem todos pendurados da forma como estão, que a gente participou de um alagoano que teve muito mais jogos do que agora, né? E a gente não perdeu ninguém por cartão, salvo me engano. Mas a coisa tem que ser natural. Ainda não é o momento de organizar. Concordo com você que pode ser pontuado, pode ser estudado. Viagem, sim, né? Uma situação ou outra. Mas se eu for perguntar a eles se eles querem ficar fora, ninguém quer ficar fora, não. Ninguém quer ceder a dar oportunidade, não. Mas isso é bom, isso é bom. O que está acontecendo também durante a semana, essa quantidade de gente pendurada, é que os que não estão iniciando estão treinando demasiadamente, com muito mais empenho, com muito mais dedicação, porque eles sabem que a oportunidade vai aparecer, eles têm que estarem condicionados, treinados para assumir, né, a oportunidade que vão ter e aproveitar da melhor maneira possível. Então, isso só nos deixa mais alerta. Obrigado, essa sequência também preocupa o senhor com relação à questão física, porque durante a semana a gente percebeu que o Zulu treinou, ficou afastado 2 dias, o Samuel também acabou se afastando, realizando trabalho diferente. Isso também que preocupa a questão física pela sequência dos jogos, professor? Por ser um jogo por semana, cai um pouquinho mais esse fator incisivo da questão física e fisiológica, cai um pouquinho, né? Mas não preocupa. A questão do Zulu foi um desconforto no adutor, a do Samuel um desconforto na anterior, coisas que acontecem, são atletas de alto nível, estão na condição de sofrer essas microlesões, por isso que os dois foram poupados em algumas sessões de treinamento, né? Mas aí estavam aptos já para jogar devido ao grande trabalho que é feito lá dentro, graças a Deus. Portanto, está aí a coletiva do técnico.